Estamos sendo gravados, tá? Maravilha. Bora lá, Flavinha. O que eu queria, no primeiro momento, é agradecer a todos que participaram, porque eu sei que não é fácil sair da rotina para estudar, né? E a nossa missão nesse momento era a gente ter essa postura do estudo. E eu, como uma pessoa que está junto com o Darcy nesse projeto, reestudei e foi ótimo, porque eu relembrei, porque eu vi coisas que eu não tinha visto, porque a visão muda, né, nesse momento de reestudo. E eu queria pontuar com vocês, eu vou iniciar com os posicionamentos sobre a 19.011, lembrando que a gente está vendo a 19.011 com os olhos da 17.025, né? Então, a gente não está falando de qualquer auditoria interna. No nosso foco, a gente está falando de auditoria interna para atender a 17.025. Lembrando que a 19.011 ela serve para qualquer norma, qualquer auditoria, né? Mas ela é uma norma do Convém. Não é igual a 17, a 9.000, a 14.000, que tem 1 milhão de devs e eu tenho que seguir aquilo, porque senão eu estou descumprindo o requisito. Não, a 19.011 é uma mãe, né? Ela fala, meu filho, quando você sai de casa, eu acho válido levar o casaco, porque pode ser que chova. E aí o filho leva se quiser, e se não quiser, não leva. A 19.011 é exatamente isso. Você faz aquilo que você quiser. Agora, o que é o querer, né, quando a gente está atendendo uma norma? O querer é aquilo que a gente tem que ter consciência que é melhor para o nosso sistema. Né? Então, se eu sei, por exemplo, que a 19.011 me sugere definir bem os meus auditores, auditores que tenham consciência, que sejam éticos, que saibam e entendam do que a gente está tratando. Se a norma pede para a gente fazer uma programação, fazer essa programação com análise de risco, e eu faço tudo ao contrário, o risco de dar errado é gigantesco. Então, uma das coisas que eu posso dizer para vocês é: você nunca vai achar na 19.011 coisas que você é obrigado a fazer. Você nunca vai achar na 19.011 respostas por como fazer cada coisa. Você vai achar na 19.011 o direcionamento e a sua maturidade dentro do seu sistema que vai te falar o que deve ser feito. Né? Então, vamos pensar em algumas coisas que a gente já até havia falado um pouquinho lá no grupo. Tem coisa que é complicada. Por exemplo, você vai no laboratório e aí você pergunta para o avaliador assim, como é que você me garante que você comunica aos seus provedores os seus critérios para aquisição, por exemplo? Isso tem N maneiras de ser feita. Aí vão ter dois lados. Se o auditor é consciente do seu papel, que é aquela pessoa que tem que fazer o sistema crescer, e ainda assim avaliar aquela pessoa que está falando, e se o avaliado ele é consciente também do seu papel, que é ter um sistema que funciona, ter um sistema que roda, provavelmente, se você faz a compra de tudo corretamente, você vai conseguir demonstrar essas informações para o auditor. Agora, se todo mundo, ninguém, né, sabe o seu papel, ninguém nunca vai conseguir demonstrar. Por que eu estou falando isso, gente? A 17.025 é uma norma que, quando você lê ela com mais critério, e quando você lê documentos complementares, orientativos, com relação a 17.025, você vai conseguir visualizar que tem N coisas que não tem que ter procedimento, que não tem que ter registro, e que a interpretação e o diálogo com o auditor, com o auditado, são suficientes para comprovar a aplicabilidade de uma norma. Então, por exemplo, no relatório de auditoria, quando não se tem uma evidência em registro, uma evidência em procedimento, o auditor vai relatar a conversa com o auditado. E isso é permitido.
Não é tudo que tem que ter um papel, não é tudo que tem que ter um registro, não é tudo que tem que ter um procedimento, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, e isso é uma postura que, quando a gente conhece melhor, quando a gente interpreta melhor uma norma, o auditor não vai levar a gente para um caminho errado, e a gente, enquanto auditado, vai conseguir responder plenamente ao auditor. Né? Então, é muito importante a gente avaliar esse tipo de situação, levando em consideração o que a 19.011 fala com a gente. Né? Porque se o auditor souber fazer a interpretação e souber fazer a conversa que deve ser feita com o auditado, as coisas vão fluir melhor. E a 19.011 nos sugere isso, né? Nos sugere esse tipo de conversa, nos sugere que o auditor converse com o auditado. Beleza? Agora, uma coisa importantíssima, que até a Júlia comentou lá no grupo, que seria a gestão de mentalidade, né, do sistema, da galera. Você entende o seu sistema literalmente? Ou você comprou todo o seu sistema de alguém e nem sabe o que está acontecendo ali? Quando você vai numa auditoria, que o auditado fala assim com você, isso aqui quem fez para mim foi o consultor. Ou então, isso aqui, na última auditoria, o auditor mandou mudar, eu mudei. É muito claro para o auditor, principalmente com esse 19.011, que o auditado não tá ciente do seu sistema. Né? Então, a gente vai usar o que a 19.011 fala para a gente em termos de tipo de conversa, de avaliação da gestão de riscos, para poder chegar a uma conclusão. Agora, eu quero falar também, porque eu estou falando aqui dos riscos, da gestão do risco para a elaboração do programa de auditoria interna. Quando a gente elabora um programa de auditoria, a gente tem que levar em consideração todos os riscos. E a 19.011 fala isso com a gente, né, que a gente tem que levar esses riscos. Então, por exemplo, quando você vai elaborar uma auditoria interna, você tem que pensar, por exemplo, vai ser com o meu pessoal interno? O meu pessoal interno, ele tem condição de ser auditado e de se avaliar? Ou seja, eu tenho uma pessoa que sabe duas funções, porque para você auditar alguém, você tem que saber auditar. E aí, essa pessoa que executa a ação, existe uma outra pessoa que sabe auditá-la? Então, você tem que pensar isso com relação à quantidade de pessoas que você tem para a realização da auditoria. Outra coisa que eu tenho que pensar, qual que é o espaço do meu laboratório? Meu laboratório é grande, médio, pequeno, cabe um monte de gente, é melhor eu ter 3 auditores que vai estar auditando todo mundo ao mesmo tempo, ou era melhor eu ter um auditor só, que vai auditar cada área, sem problema, sem bagunça? Outra coisa que eu tenho que pensar, será que eu tenho insumos suficientes para fazer minha auditoria? E até vou abrir um parênteses aqui, que pode parecer meio doido. Será que eu tenho dados suficientes para gerar uma auditoria? A gente tem que pensar o seguinte, gente. Vamos vincular um laboratório a um restaurante. Eu posso, assim, eu não sei fazer os pratos do meu restaurante, não. Aí eu vou e coloco lá uma massa, eu coloco lá um prato mais comum, mais típico, tipo um arroz com feijão, e coloco um doce. Beleza, eu sei fazer essas 3 coisas. Ou eu nunca fiz, eu nunca liguei o fogão, chamei a auditoria, e quando o auditor vier, eu vou falar com ele, eu acho que é assim que faz. Mas eu nunca fiz doce, então eu nem tenho resultado de doce para saber se doce dá certo. É assim que a gente vai fazer? Você vai chegar no restaurante e pedir um cardápio que a pessoa nunca fez, nunca testou e nem sabe se vai dar certo? Então, assim, a gente tem que pensar e vincular isso. Eu vejo isso muito acontecer no mercado. Se eu pretendo ter uma auditoria, antes da auditoria tem que estar pronto o procedimento, tem que estar pronto o formulário, tem que ter sido feita a análise, eu tenho que ter resultado da minha análise, eu tenho que garantir que eu sei fazer aquela medição. E aí, quando eu vou pensar em normas e documentos, eu tenho que ter feito o PEP, eu tenho que ter MRC, eu tenho que ter calculado o meu LQ, eu tenho que saber elaborar meu escopo, então eu tenho que conhecer os DOCs, as NITs, se for da rede meteorológica de Minas, eu tenho que conhecer as normas internas da rede meteorológica de Minas, então tomar muito cuidado com isso.
Né? Uma auditoria interna é uma avaliação daquilo que já tem pronto. A interna não é uma avaliação de uma coisa que você nunca fez. Você não pode ir fazer uma prova sem ter estudado para aquela prova. Né? Então, é bem importante a gente avaliar isso. Então, por que eu estou falando isso? Né? Porque eu estou falando lá da programação da auditoria. A programação da auditoria deveria ter sido feita pensando em todos esses detalhes. Qual é o risco que eu tenho de não conseguir nem executar a minha auditoria? Não, então, eu tenho que tomar muito, mas muito cuidado com isso. Uma outra coisa que eu quero falar é, principalmente na auditoria interna, sempre, se possível, contrate alguém que saiba um pouco mais do que vocês e não tenha medo de expor tudo que está errado. Porque na auditoria interna, tudo que está errado vai se corrigir para a auditoria externa. E aí, se o auditor tiver a consciência do papel dele, de acordo com o 19.011, ele vai te direcionar para fazer as coisas adequadas para a auditoria ser mais eficaz. Então, pensando nisso, eu quero até abrir um parêntese, e eu gostaria, se vocês quisessem, de falar sobre isso, porque é um assunto super polêmico, que é o pensamento de cada um. Eu costumo até falar com os meus clientes de consultoria, em algumas situações, que eu falo assim, olha, isso aqui, o certo é assim, nem todo mundo sabe, nem todo auditor vai te cobrar. Ou então, que se for pessoas da área da química, eles vão saber te cobrar isso. Se for pessoas da outra área, eles não vão saber te cobrar isso. Então, pode ter, sim, situações que o auditor não tem noção do que deve ser cobrado. Que ele entrou lá naquela linha de auditoria porque o mar levou ele. Eu vou dar um exemplo da minha vida real. Quando eu entrei para a área da qualidade, eu trabalhava no saneamento, né? E aí, quem foi meu consultor foi uma pessoa de linha de produção de automóveis. Então, ele me ensinou que eu tinha que elaborar uma carta controle com, no mínimo, 100 resultados. E quando eu leio o Standard Métodos hoje, que na época eu nem sabia que ele existia, lá fala que eu tenho que fazer com 20 resultados. Ou seja, ele me mandou fazer 80 análises a mais. Eu gastei 80 vezes mais coisas do que eu precisava, porque a pessoa não soube me direcionar. O Darcy levantou a mão, Darcy, fica à vontade, fala, e pessoal, qualquer questionamento, dúvida sobre isso, fiquem à vontade. E só para complementar, né, Flávia, a gente tem que ter, vou pensar aqui, né, como a gente gestor, a gente não faz um sistema de gestão para o auditor, né? Às vezes a gente fica preocupado aqui, né? Isso daí a auditoria normalmente não pede, né? A gente não pode contar com isso, né? A gente tem que preocupar com o seguinte, né? Eu estou atendendo a norma ou não estou, né? Eu também já ouvi muito, né, de auditados e também, né, de parte de consultoria dizendo assim, caramba, nunca ninguém perguntou sobre isso, né? Eu falei, mas então sempre é a primeira vez, né? Porque está na norma, né? Está na norma. Onde é que está na norma? Vamos lá ver, né? E aí você pega a norma, está lá muito claro o requisito, né? Mas como nunca ninguém perguntou, parece que não é requisito da norma, a gente não tem que preocupar com isso, né? A gente tem que estar com o sistema preparado, e a auditoria, a gente sabe bem, tanto a interna como a externa, ela é amostral, né? A equipe de auditoria segue uma trilha, vai fazer uma investigação de acordo ali com o momento, conforme as evidências vão ali aparecendo, então ele toma uma trilha ali, e não audita 100%, né? Não audita 100%. Quem que tem que preparar o sistema para 100% é o gestor, né? E a gente da auditoria, né, a gente que faz a auditoria, tanto interna e externa, a gente vai procurar fazer o melhor teste possível, né,
pegar o máximo de condições, de eventos possíveis para garantir que o sistema ele está bem aderente à norma, né? Então, assim, o sistema tem que estar sempre preparado para 100%, né? E a auditoria é amostral, né? Então, pode ser que nunca ninguém fez uma amostragem daquilo lá, mas vai vir alguém, né, que pode fazer aquela amostragem, né? E aí, o teu sistema, né, o sistema de gestão tem que estar preparado para isso. É até uma boa para o auditor interno, né, e para auditores também, né, interno, externo, qualquer auditoria. A gente, às vezes, sair da caixinha um pouco, porque a gente vai fazendo auditorias, a gente tende sempre a seguir a mesma trilha, sempre o mesmo caminho, né? E aí a gente pode estar deixando alguns requisitos importantes da norma de lado e a gente não está pedindo ali evidência, não está testando certos requisitos da norma, né? Então, era mais agregar um comentário aí que eu achei bem bacana, Flávio, o que você estava falando, bacana e importante aí. Sim, sim. Ainda nessa linha de raciocínio, você falou uma coisa bem legal. A pessoa, enquanto auditora, a 19.011 também fala isso, a gente tem que se reciclar, né? Porque isso é muito comédia mesmo, a gente tem uma tendência, eu já reparei isso em mim. Por exemplo, sei lá, um DOC foi revisado e aí manda cobrar uma coisa nova lá, sei lá, de balança. Então, a minha tendência, porque eu li o DOC e tal, estou atualizada nesse ponto, é sempre focar no 6.4 da norma. Aí eu começo a cobrar tudo de equipamento, porque eu me atualizei equipamento recentemente. Cuidado com isso, porque aí você perde algum requisito, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, ainda nessa linha de raciocínio, gente, auditor é gente. Acho que deve ter mais pessoas do que são auditores, e a gente também erra, a gente também não está atualizado todos os dias. Então, assim, sempre que você for elaborar um sistema, sempre que você for realizar uma auditoria interna, sempre vá com a sua visão na norma. Não vai com a sua visão do que você gostaria de um mundo perfeito, porque isso não dá certo, né? A gente vai numa visão que não foca, vai numa visão que atrapalha o laboratório ao invés de ajudar o laboratório. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? De não deixar a nossa vivência pessoal atrapalhar na realização de uma auditoria interna. Agora, vamos falar um pouquinho do que a gente falou no grupo, que é com relação ao levantamento das evidências, né? Como é que a gente faz esse levantamento de evidências, como é que a gente faz o relato da auditoria interna, e aí vamos focar um pouquinho também em como escrever as não conformidades. Primeira coisa que eu quero falar, e depois Darcy fica super à vontade para complementar, o relato da auditoria interna não é um checklist. Eu já vi várias auditorias internas sendo foco de não conformidade, porque ela está lá um checklist. 4.1, atende. 4.2, não atende. Aí, 5, evidência, PSG 2, nem coloca a revisão do negócio, coloca atende ou não atende. A evidência de uma auditoria, ela tem que te fazer, a próxima pessoa que for ler, ou então o pessoal que for resolver as não conformidades, eles têm que ler aquilo e realmente verificar toda a completeza daquele documento. Eles têm que ter uma rastreabilidade documental a ponto de rastrear de onde veio um problema, caso ele exista, ou de rastrear aquilo que está melhor no seu laboratório. Inclusive, falando enquanto auditado, acabou uma auditoria, leia o relatório inteiro, não leia só as não conformidades, não, porque ao longo do relatório vai ter coisas que foram vistas e que estão legais, ou coisas que foram vistas que não estão legais. Eu vou dar um exemplo de relatório da SEGECRE, que tem vários trechos em relatórios que eu já recebi enquanto laboratório, por exemplo, falando reavaliar este requisito na próxima avaliação, erros pontuais encontrados, ou então erros repetidos encontrados. Ou seja, todo relatório é importante e deve ser avaliado. Aí, só para continuar esse assunto, eu queria fazer uma pergunta para todo mundo. Como somos uma quantidade restrita de pessoas, acho que fica fácil responder. Pode ser
por áudio ou pode ser por mensagem, vocês que escolhem. Quem aqui é auditor? Quem aqui é auditado? E aí, se for auditado, se é auditado. Vocês podem responder isso para mim? Que eu acho que vai fluir mais interessante as coisas que eu quero pontuar. Pode ser? Boa noite. Boa noite. Eu sou auditora e auditada. Tatiane, né? Tatiana. Tá joia, Tatiana? Tudo bem, Só me Flávia. conta uma coisa. Ah, então tá bom. O seu escopo de auditoria é qual? Você faz qual? É laboratório mesmo, né? É indústria de diagnóstico in vitro. Ah, ótimo. Então, aí você faz auditoria tanto interna aí com vocês e auditoria em colegas, em lugares similares, é isso? Não, a gente faz auditoria interna e recebe a externa. Então, a gente não tem esse costume de ir no fornecedor, distribuidor, não. A gente faz a interna e recebe a externa. Ótimo, ótimo. Obrigada, viu? Nada. Quem é o próximo aí da lista? Fiquem à vontade, gente. Não precisa nem levantar a mão, é só falar. Vamos lá, gente, um de cada vez, né? Não fala tudo junto, não. Não embola. Feita assim, boa noite. Ô, Graciana, tudo bom? Tudo bem. O meu caso sem pauta, Tatiana. Eu sou interna e sou também auditada. Ótimo, ótimo. E o mesmo escopo, não? O meu é da rede. Mas você faz análise de água, análise... de estacionária e ruído. Ótimo, ótimo. Maravilha. Então, também deve ter dificuldade de conseguir fazer auditoria interna com colegas, com laboratórios, entre aspas, parceiros. Deve ter muita concorrência chata nesse setor, né? Uhum. Beleza, alguém respondeu aqui, ó, deixa eu ler. Vanessa, eu sou auditada e faço auditoria interna de emissões atmosféricas. Ótimo, ótimo. Quem mais? Tem mais pessoas aqui que ainda não responderam. Fica super à vontade, se quiser mandar no chat. Mais alguém? Nós temos ali, ó, a Alessandra, a Márcia, né? Eu acho que é a Thaís que entrou agora aí, né? Ótimo. Fiquem à vontade. Mas a pergunta para quem entrou agora é: vocês são auditores ou auditados? Se for auditado, se é pela rede meteorológica de algum estado ou se é pela SEGECRE. Por que dessa pergunta, gente? Porque agora eu estava comentando sobre um assunto de relato, né? E aí é um momento que a gente tem que ter bastante conhecimento da postura do auditor. Eu tive casos, por exemplo, não todos eu participei, alguns eu ouvi em reuniões de auditores, por exemplo, do auditor ele ser extremamente invasivo, dele achar que ele tinha que mudar tudo dentro do laboratório. E isso está muito errado. Ou então dele falar assim, mas é porque eu, na minha vida, faço assim, antes de querer interpretar como que é a rotina daquele laboratório. E isso fere todos os princípios de ser um auditor que a 19.011 prega, além de ferir a imparcialidade da própria 17.025. Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, eu tenho que aceitar tudo que um auditor fala dentro de um laboratório, e eu, enquanto auditor, eu tenho que tentar impor todas as minhas opiniões. Não, o que eu tenho que impor é requisito fala abacaxi, você tem que ter abacaxi. Ponto. Agora, o requisito fala abacaxi, eu prefiro abacaxi picado em cubinhos com um pouquinho de limão, porque não é da sua alçada, quanto auditor, definir esses detalhes. E aí, uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, mas tanto a rede meteorológica de qualquer estado, Minas, São Paulo, qualquer uma, quanto a SEGECRE, eles têm comissões lá dentro para a gente poder questionar esse tipo de situação.
Então, se em algum momento você se sentiu coagido, você se sentiu ofendido, você se sentiu não ouvido por um auditor, você tem todo o direito, e é direito com todas as letras maiúsculas, porque é disso que depende do seu negócio, de entrar em contato com o seu GA, com a pessoa responsável pela gestão do seu processo, para poder informar essa situação e tentar melhorar isso aí. Porque a gente não pode aceitar que uma pessoa que estaria ali para contribuir para alguma coisa, ela entrar no laboratório para fazer uma bagunça com a sua cabeça, né? Então, aí quando a gente está pensando que a gente está se formando auditor, o que a gente tem que fazer? Respeitar isso também, né? Porque eu acho que isso é difícil. Eu sou uma pessoa que eu vim do saneamento, depois eu abri meu próprio laboratório, e aí eu virei auditora, então eu acabei que fiquei em todos os ângulos, né? Eu fiquei sendo auditada no serviço público, sendo auditada no serviço privado e sendo auditora. Então, isso abriu um pouco minha visão, meu leque, meu respeito pelas pessoas que estão sendo parte desse círculo, né? Auditores e auditados. E eu acho que todo mundo deve pensar dessa forma. E a 19.011 também acha, né? Então, ainda falando das evidências, né, do relato, eu tenho que avaliar uma coisa importante, todos os requisitos que eu me propus a avaliar. Então, se eu falei que ia avaliar todos os requisitos de gestão, ou todos os requisitos mais da área técnica, eu avalio todos, relato tudo o que eu vi como evidência. Então, quando eu vejo um procedimento, eu coloco o nome completo do procedimento, o código do procedimento, a revisão que ele se encontra. Mesma coisa com formulários, mesma coisa com a pessoa que foi auditada. É interessante você fazer relatos declarativos quando possível for, né? Por exemplo, a entrevista com o gerente da qualidade, fulano de tal, foi relatado isso, isso e isso, justamente para entender todo o processo e ficar claro para uma linha de auditorias, né? Então, não sei se vocês têm costume de fazer só em formato de procedimento formulário, não é adequado. Outra coisa, quando eu avalio uma norma, eu tenho que avaliar aquela norma. No caso da 17.025, eu tenho que avaliar a 17, eu tenho que avaliar vários documentos da SEGEC, porque é do órgão regulamentador, e pode ser que eu tenha que avaliar algum outro documento regional, dependendo da prefeitura que eu estou avaliando, pode ser que eu tenha que avaliar alguns documentos mais específicos, dependendo do ensaio que eu estou avaliando. E um detalhe, a auditoria é amostral, então eu não tenho que realizar todos os ensaios, mas eu tenho que avaliar a parte significativa do meu escopo e registrar essa parte significativa do meu escopo, né? Então, se eu tenho um laboratório que tem ensaios de alimentos, águas e emissões atmosféricas, eu vou separar alguns ensaios para cada um, né? Se desses ensaios eu tenho ensaios químicos e biológicos, eu vou avaliar ensaios químicos e biológicos. E aí, além das emissões atmosféricas, né? Então, tomar bastante cuidado com isso, para não fazer um relato vazio. Agora, além desse relato vazio, com relação às não conformidades, eu tenho que escrever as não conformidades de forma adequada. Eu já vi muita não conformidade escrita assim, por exemplo, foi evidenciado que o laboratório não tem um procedimento para receber visitas. Espera aí, onde na norma que pede procedimento para receber visita? Você tem que ter controle de acesso, você tem que ter cuidado, né, com a confidencialidade das suas amostras e tudo mais, mas onde que pede um procedimento ali? E outra, onde que fala que é para visita? Então, quando relatar uma não conformidade, não relata igual você acha que deveria ser, não. Relata com as palavras da norma. Então, tipo, se a norma fala que o laboratório deve ter o procedimento para controle de acomodações e condições ambientais, você escreve isso e aí coloca como evidência objetiva que o laboratório recebe visitas que podem impactar na confidencialidade das amostras, por isso deveria necessitar desse procedimento que seja,
Ou seja, não inventa não conformidade onde não tem. E quando você relatar, não relata de forma errada. Porque aí o próximo auditor que vai vir, ele vai ler aquilo e vai interpretar de duas maneiras. Ou que o auditor foi ruim, né, não soube fazer uma auditoria porque relatou coisa que não existe, ou que o auditado também foi ruim, porque ele aceitou uma coisa que não existe. Entende? Não é só um lado que foi ruim. Os dois lados foram ruins nesse momento. E se a gente não organiza isso no nosso sistema, vai virar uma bagunça, né? Com relação a isso, eu acho que você tem complemento, né, Darcy, sobre evidências? Tenho sim, né? Eu acho que isso é tão importante aí para a gente discutir, né? Vou pegar aqui, ó. Vou compartilhar aqueles exemplozinhos, tá, Flávio? Rapidinho aqui, só para. Fica à vontade. Só para ilustrar aqui, né? Vamos ver se compartilha aí, que legal para todo mundo. Olha só para exemplo aqui, né? Disso exatamente isso que a Flávia está falando. Todo mundo enxergando direitinho aí? Para mim está perfeito. Sim. Tá. Então, olha só, né? Quando eu achar o problema, né? Deixe claro, né? Eu tenho essa estrutura. Isso aqui é aquela história, tá, gente? Como a Flávia falou ali no início, a 19.011, né? Até a própria 17.025 coloca uma notinha dizendo lá que a 19.011 deve ser usada como orientação para a auditoria interna, né? Então, é aquelas coisas da orientativa. Mas aí, ao longo do tempo, né, por exemplo, eu escrevo minhas não conformidades, via de regra, nessa sistemática aqui. Aqui ela está bem didática, mas é sempre assim. Primeiro, por que é uma não conformidade? Né? Por que eu estou falando que isso é uma não conformidade? Então, está lá. Eu fui lá, estava fazendo minha amostragem, olhando lá, né, o meu processo, né? E, de repente, lá eu achei equipamentos que estavam vencidos. Então, ou seja, qual que é a não conformidade? Né? Equipamentos, né, que estavam com a calibração vencida, né? E eu sei que isso lá no 645, né, é um requisito que tem que ter. Né? Agora, se eu não coloco a evidência objetiva, que é aquela assim, aonde você achou a não conformidade? Se você achou equipamentos vencidos, com a data de calibração vencida, quais foram esses equipamentos? Então, eu devo colocar o máximo de informação, né, para que alguém, o auditado, ele vá lá, pegue o termômetro, pegue o pHmetro, né? Está aqui o número de série dele, onde que ele está, e constate que ele está vencido. Né? Então, ou seja, tem que ficar claro o que a gente detectou como uma não conformidade, um não atendimento requisito, qual que é o requisito que eu estou me baseando para dizer que isso é uma não conformidade, e as evidências que me levaram a essa conclusão. Quer dizer, eu encontrei a evidência, né, e olhando as evidências, fazendo a minha amostragem, eu encontrei a não conformidade, porque ela existe um requisito da norma que exige que tenha, né, aquele atendimento. Então, quando a gente lê, a gente pega isso aqui, tem que ser uma forma assim. Eu leio, eu sei qual que é o problema, qualquer pessoa lê, vai entender o que é o problema, até pelo item da norma, e fica claro. Né? Um outro exemplo aqui, olha, só para ilustrar aí o que a gente está falando, né? Então, olha lá, foi evidenciado o uso do documento do SGQL, do Sistema de Gestão da Qualidade do Laboratório, obsoleto. Ah, mas não pode usar obsoleto? Não, não pode. Você vai lá no 832F da norma, ele é bem claro com relação a isso. Ah, então isso é uma não conformidade, mas aonde que você achou? E aí vem a tal da evidência objetiva. Né? Então, foi lá, eu achei no departamento de compras, o PQ 74 estava sendo utilizada a revisão 3, enquanto a lista mestra indicava que a revisão atual era 4. Então, olha só, não tem dúvida, né? Eu fui lá no departamento de compras, eles me mostraram o PQ 74 na revisão 3. Eu falei, peraí, deixa eu olhar na lista mestra. Eu vi na lista mestra, a revisão atual era a 4. Né? Então, não tem
discussão, né? Até só complementando uma coisa que a Flávia disse, né? Aquela coisa da opinião, né? A opinião do auditor, isso é muito, muito importante. A gente nunca deve fazer isso, né? A gente nunca deve fazer inferências sem ter constatado, né? E nunca deve colocar a nossa opinião. Eu sempre falo assim, o auditor não acha nada, a única coisa que o auditor acha é evidência objetiva, né? Ou seja, a opinião do auditor, né, é para ele, né? Na hora dele relatar, dele conversar com o auditor, tem que ter com o auditado, tem que ter fatos, tem que ter evidência, e precisa estar embasado, né? Ou seja, tem que ser uma não conformidade com a evidência clara de que ela está acontecendo, e eu tenho que estar 100% convencido que aquilo é uma não conformidade, né? Se eu estou convencido que aquilo é uma não conformidade, eu dou a volta ao mundo defendendo a não conformidade de forma muito tranquila, né? Mas se você mesmo já estiver inseguro, quer dizer, não consegue deixar claro quais são as evidências do problema, é melhor, recomendável que você audite um pouco mais, peça um pouquinho mais de evidências, olhe um pouquinho mais o processo, dá uma investigada melhor, né? Do que, né, produzir, né, ficar produzindo MC, né, sendo que ela não existe, né? Que nem lá, o laboratório não tem instruções sobre o uso e operação de todos os equipamentos pertinentes para assegurar seu correto funcionamento. Aí isso é um requisito? Sim, lá no 6.4 de equipamento, 6.4.3, tem requisito para isso. Ah, tá. E qual foi o equipamento que você não achou essa instrução, né? Então, está aqui, o reator RA 201. Né? Ou seja, com essa descrição, eu vou lá, eu acho exatamente o reator e eu sei que ele não tem instrução, né? Outro exemplo aqui, ó, evidenciado que o laboratório não leva em consideração contribuições significativas para a avaliação do cálculo de incerteza, né? Então, está aqui ó, o requisito da norma que dá fundamento, dá base para isso, né? 761. E aonde? A planilha de incerteza, né, do paquímetro, não leva em consideração a fonte de incerteza devido ao erro de paralelismo da superfície de medição. Ou seja, achei lá, conheço, sei o que eu estou falando, né, identifiquei o problema e passo isso lá para o laboratório, né, e o laboratório vai corrigir, né. E aqui, né, um último exemplo, né, o laboratório não evidencia em sua reunião de análise crítica pela gerência que considerou todos os requisitos preconizados pela norma. Ah, tem requisitos preconizados? Tem, no 892. Né? E aí ele não considerou na ata de reunião de análise crítica, número 002/2018, do dia 10/12/2018, não considerou eficácia de qualquer melhorias implementadas, suficiência de recursos e resultados de identificação de riscos, né? Então, olha só, isso é um exemplo até, né? Às vezes você pode colocar, Décima, não precisava nem colocar aqui esses itens, já que está os itens da norma aqui, perfeito, né? Eu coloco aqui para exagerar, né? Para a coisa ficar clara, né? Mas você poderia ter parado aqui no número 002/2018 e os próprios itens da norma já diriam o que está faltando, né? Então, esse ponto, né, eu não sei, eu sei que o grupo lá teve, né, teve lá algum questionamento com relação a evidências, né? Eu não sei se isso aqui ajudou ou não, né? Mas a evidência é aquele documento, né? Vamos dar um exemplo aqui para vocês, né? Imaginem, né? Imaginem que vocês chegam para o gestor lá do laboratório, né? E pergunte para ele assim: olha, deixa eu ver a forma, o modelo que você faz a sua gestão de risco, né? Eu estou falando lá de 8.5, tá? Aí o gestor vira assim: eu não tenho. Gestão de risco? Não, eu não tenho um documento, uma coisa formal assim, né? E aí, o que vocês fariam? Gestão de risco? Ah, não sei o que é isso que você quer não, Flávio.
chorar não resolve, né? Então, eu acho que pensei em chorar, mas não é uma boa. Gestão de Mas risco. aí, E aí, tem né? gente que não entende, né? E aí a gente fala assim, por exemplo, aquele documento que você precisa para atender o 8.5, você lembra? Vamos dar uma lida aqui juntos. Eu costumo falar assim, porque às vezes a pessoa, ela não usa a palavra gestão de riscos, usa, sei lá, planilha para gerenciamento de riscos, e não linka a coisa. Talvez, eu já vi isso, a pessoa tem o negócio, como ela usa outro nome, ela não linka. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso, né, Darcy? Sim, pode continuar. Sim. É isso, né? Então, e aí, né? Como é que eu faço? Eu vou dar não conformidade ou eu não vou? O que vocês acham aí? Eu vou dar não conformidade, né, para ele? Ele acabou de me falar isso aí. Darcy, olha, mapeamento de risco, assim, a gente não tem, né? Eu trato as minhas não conformidades, eu vejo lá causa raiz, implementação corretiva. Então, assim, sempre que dá problema, a gente trata. Você quer ver? Eu te mostro um caso aqui. E aí, né? Tipo, se a norma exige e não tem, se a norma pede para registrar e não tem. Entendeu? Quer dizer, né? Você pode falar assim, olha, vamos lá, né? Acho que a pergunta, né? Sempre assim, o auditado tem que falar mais que o auditor, né? Quem tem que falar é o auditado. A gente pergunta, pode ser que ele não entenda, né, a nossa pergunta, a gente muda a pergunta, né? Não repete a mesma pergunta, né? Senão vocês vão ficar ali a noite inteira, né? Sim. Porque ele não entende essa pergunta e não entendi. Aí você repete a pergunta, e fala, continua não entendendo. Vai ficar, né? Então muda, faz com outras palavras, dá um pouco mais de detalhe, né? Para a pessoa entender, né? Pode acontecer, né? Às vezes, como a gente não entende a resposta do auditado, o auditado pode não entender a nossa pergunta, né? Então a gente Sim. muda a pergunta, faz ela um pouco diferente, né? E se ficar mesmo difícil, você pode falar, olha, puxa vida, Flávio, eu estou falando do 8.5 da norma, né? Ações para abordar riscos e oportunidades. Estou falando desse item. Como é que é isso que eu estou te perguntando? Como é que você tratou esse item? Como é que você implementou esse requisito no seu sistema de gestão? Né? E a pessoa pode falar assim: puxa, Darcy, olha, não temos nada com relação a isso. Né? E aí, como é? Você vai dar não conformidade, né? É no atendimento total do requisito, né? Não tenha dúvida, né? Mas qual que é a evidência, né? Qual que é a evidência que eu vou colocar, né? Puxa, e se é que eu preciso colocar, né? Que é o próprio relato do gestor, né? Eu posso colocar isso, evidenciado que o laboratório não tem implementado ações para abordar riscos e oportunidades. Requisito 8.5. Entendeu? Porque pode ser que seja, né, uma situação dessa. A evidência é o próprio relato. Ele falou: não tem. Não tem. Não faço. Né? É normal, por exemplo, falando de risco, é uma não conformidade bem recorrente aí, né, na parte de gestão, no 8.7, quando você trata a não conformidade, a norma pede lá que você faça uma reavaliação do planejamento de risco. Né? E aí você está auditando ali, né? Você descreveu a não conformidade, tratou a casa raiz, como é que você tratou o plano de ação, implementou o plano de ação e verificou a eficácia. Legal. Aí você pergunta, né? E como é que você reviu o seu planejamento de risco? Né? E o auditado fala, oi? Como é que é? Planejamento de risco? Não, planejamento de risco eu tenho a minha matriz de risco. Não, legal, às vezes já vimos, ou vamos ver, né? Legal, mas como é que você, após tratar uma não conformidade, como é que você pega essa não conformidade e faz a interface, né, com as suas ações para abordar risco? Como é que acontece isso? Né? Então, assim, está lá na norma, né? E ele pode falar, Darcy, eu não faço. Não tenho. Né?
Ou ele fala, eu faço, tudo que está, minhas não conformidades estão lá na minha matriz de risco, por exemplo, né? Ou lá na minha PGR, na minha planilha de gerenciamento de risco, né? Os vários nomes aí. Né? E aí eu pego lá e falo assim, legal, então, o que eu vou fazer? Ele fala, eu tenho lá, legal, eu vou auditar para a PGR dele, só que aí eu vou falar o seguinte, me mostra as não conformidades aí que você tratou, né? E vão ver se realmente a planilha está contemplando todas essas não conformidades, né? Então, ou seja, se você achar uma não conformidade e o risco não está contemplado lá, né? Quer dizer, ó, por exemplo, você teve a não conformidade, tratou, verificou eficácia. Mas qual que é o risco aqui? Sei lá, vamos pegar aquele exemplo lá, risco de documento obsoleto, por exemplo. Aí você vai lá na planilha né, do sistema de gestão e não tem nada com relação a isso. Né? Aí você fala, poxa, olha, você teve uma não conformidade aqui e não existe um risco associado lá na sua PGR, ou no seu documento lá de gestão de risco. Você não atualizou. Né? Então, essa coisa das evidências, né? A gente precisa tomar cuidado, porque a gente precisa, assim, navegar, aprofundar, testar, fazer amostragem, né? Pode ser que uma está lá, né? Ele fala, tá aqui, ó, tá aqui o negócio lá, documentos inadequados, então se inclui isso aqui. Puxa, documentos inadequados, obsoleta inadequados. Não é assim, não está legal, está muito genérico, né? Mas tá bom, aí você pode julgar, eu vou aceitar isso, eu não vou aceitar. Né? Eu vou aceitar que o obsoleto está dentro de uso de documentos inadequados ou não. Né? Aí você vai julgar isso. Ou faz mais uma amostragem, pega outra não conformidade, pega mais uma não conformidade, e a hora que você viu que está coerente, legal, se dê por satisfeito lá, ou não. Né? Ou gere uma não conformidade em função disso aí. Né? Lembra lá que dentre a gente diz lá, né, as competências do auditor, né, capacidade de julgamento, né, diplomacia, mente aberta, né, quer dizer, essas coisas são importantes nesse momento aí, né, para a gente, nós vamos ser sempre juízes, enquanto auditores nós estamos sempre, né, nós somos juízes, estamos julgando sempre alguma coisa, né, então a gente tem que ter bom senso, discernimento, né, você pode até pensar assim, né? Às vezes acontece isso muito comigo. O auditado está falando lá, né? E como é que ele atende o requisito? E eu estou pensando aqui, falava, nossa, eu nunca faria desse jeito. Né? Eu nunca faria desse jeito no meu laboratório. Mas não quer dizer que o jeito dele está errado, né? Então eu vou julgar o jeito dele lá. E pode ser que o jeito dele eu não faria, eu não gostei, mas atende à norma, pode acontecer, como já aconteceu algumas vezes, né? Então, assim, se atende à norma, né? Embora eu não gostasse, eu posso aproveitar aquele momento aí que o auditor pode ser consultor, o interno pode ser consultor todo o tempo, né? Mas o externo não, né? Uma oportunidade de melhoria, pensa nisso, dá uma refletida aí se uma sistemática caminhando por aqui não seria melhor que essa que você utiliza, a dele está funcionando. Né? Embora eu não goste, mas está funcionando. Então, de repente, pode gerar uma dica, uma oportunidade de melhoria para ele. Né? E por aí vai. Né? Fala lá, Flavinha, dica lá. Exatamente nesse tema, eu queria até falar uma coisa que está na 19.011, que a gente... Deixa eu abaixar minha mão, que ele está me mandando abaixar a mão, que eu já estou falando, olha. Lá na 19.011, fala que a gente tem que tentar nunca uma mesma pessoa auditar a área que ela trabalha, mas que sabe que isso nem sempre é possível. Ou seja, ele abriu uma brecha para isso acontecer. Então, se você tem um laboratório pequeno, por exemplo, e que só tem... Isso já aconteceu comigo quando eu montei meu laboratório lá em muito tempo atrás. Era só eu e mais uma pessoa que tínhamos condições de fazer as coisas, e a gente fazia realmente tudo. Eu na parte de gerência da qualidade
ele na parte de gerência técnica, e na auditoria interna, a gente trocava os papéis. Ah, mas eram só vocês dois, conflito de interesse, feriu a imparcialidade. Não feriu. Não feriu, porque lugar nenhum me obriga a contratar um terceiro para fazer isso, e a gente tinha plena consciência da necessidade da auditoria interna. Então, foi muito bem feito, foi tudo gerenciado. Então, tomar cuidado com isso também. Se você tem condição de executar uma tarefa de forma imparcial, com carinho, com critério, com cuidado, e vai ser bem feito, você não é obrigado a ter alguém só porque meu escopo é pequeno, eu vou ter que contratar alguém de fora. Eu não preciso fazer isso. Uhum. Né? E mais uma coisa que eu acho válido a gente pensar no não precisar é tomar cuidado com as interpretações. Em uma interpretação que acontece muito na área técnica, que é a participação de PEP. Quase todo laboratório que eu vou fala comigo, porque eu tenho que participar de PEP, né, para quem não conhece por esse nome, interlaboratorial, ensaio de proficiência, eu tenho que participar todo ano para todo o meu escopo. Isso não é verdade. Não é verdade. A Antídoto 26 fala claramente que eu tenho que participar em pelo menos um ensaio químico por ano, e aí tem toda a explicação, e tem auditor que insiste em cobrar, e vocês não podem aceitar, porque não é obrigatório participar. Né? É obrigatório, sim. Você faz ensaios titulométricos, pega um dos titulométricos, aquele mais complicado, mais difícil, que dá mais problema, participa de PEP nele. Tem lá ensaios gravimétricos, pega aquele mais complicado, mais difícil, que não tem MRC, que é mais difícil ainda de mexer, faz o PEP nele. Mas obrigatório participar de tudo, todo ano, não é. Então, tomar muito cuidado também para você não fazer o seu laboratório virar uma mina de gastar dinheiro sem necessidade. Já que eu estou falando de gastar dinheiro sem necessidade, tem mais um caso. Eu fui num laboratório que eles gastavam tanto com EPI e como entrar no laboratório, que eu tenho certeza que, tipo, 50% do preço da análise era gasto desnecessário. Então, por exemplo, se você não precisa... Vou te dar um exemplo grotesco. Você está fazendo uma análise de pH numa bancada só para água tratada. Aí você vai colocar luva, máscara, touca, propé e gente, você está fazendo amostra de água tratada. Você não está usando produtos químicos. Você não está tendo contato direto com a amostra. Beleza, usa o seu jaleco, né, de proteção mesmo, que aí praticamente obrigatório entrar no laboratório de jaleco, e uma luva para proteção, mais nada. Tem que usar touca, propé, máscara, respirador, não tem que fazer isso. Né? Então, toma cuidado com os gastos desnecessários. Outro gasto desnecessário, eu vou fazer CQA, aí ao invés de eu fazer um CQA a cada 20 amostras, que é geralmente a recomendação, eu vou fazer todo dia, porque um dia na minha vida um auditor chato já me cobrou isso. Não, se uma pessoa te cobrou uma coisa errada, você vai acatar a coisa errada só para você ficar a vida inteira fugindo do auditor? Então, tomar muito cuidado com isso. Isso é uma coisa que eu queria falar sobre evidências, né? Para a gente não se submeter a essa situação. Beleza? Eu creio que o que eu queria falar de 19.011, de auditorias internas, era isso. Não sei o Darcy, se quer complementar alguma coisa, mas eu quero muito abrir para perguntas. E era bom aí, né, se vocês nos ajudassem aí, né, para a gente até ajudar melhor, né? Se deixar eu, a Flávia, falando aqui, nós vamos até meia-noite aqui, tranquilamente, né? Até porque eu adoro esse papo. E caso nós vamos ter assunto, nós vamos ter assunto até meia-noite, assim, fácil, né? Mas a gente quer... super à vontade. Então, assim, o que a gente puder ajudar, contribuir, coisas, situações que vocês... tenho aí, né? Coloca aí para a gente, né? Fala aí para a gente, né? Fazer uma discussão e aí, de repente, ajuda os outros aí também, né? E ajuda a gente também, né? Quer dizer que a gente sabe tudo também, sim, não, né? Mas
Pode ter algumas situações aí que são inéditas. Muito pelo aí, contrário. Né? Exatamente. Exatamente. Então, vamos lá, gente. E se tiver dúvida mesmo da 19.011, né, das leituras que foram feitas, fiquem super à vontade para enviar, que nosso objetivo agora é esse mesmo. Dentro da, né, enquanto vocês motivem aí, lembra que a gente, assim, a proposta nossa aqui, né, a gente fez esse mês aqui, não é ficar fazendo treinamentos, né, treinamentos aí, né, tem vários treinamentos aí para serem feitos, né, a gente quer trocar experiências mesmo, a gente quer fazer uma coisa pós-treinamento, na verdade, mais prática, né, para poder ajudar, né, ajudar melhor vocês aí na aplicação desse conhecimento, né? Essa é a nossa proposta. Construir prática, né? Não teoria, né? A gente quer ficar pondo teoria, teoria, teoria. A gente quer pegar coisas práticas, situações que vocês vivenciaram, né? Como gestores, como auditados ou como auditores, para que a gente possa contribuir né, com a melhoria do trabalho de vocês. Né? Então, essa é a nossa proposta aqui no Círculo da Qualidade, que a gente vai continuar aí, né? Então, vamos lá, gente. Tem alguma questão que vocês querem aproveitar aqui, a gente nosso bate-papo? Vou começar, então. Vamos lá, fica à vontade. Deu para clarear bastante o que vocês falaram hoje, porque referente à evidência mesmo, né? Que às vezes não tem um documento, né? Realmente é só um relato do auditado. Então, hoje deu para clarear muito, no meu caso, em relação a isso, e em relação também à norma, né? Porque aconteceu um caso com a gente lá na empresa, da inspeção, e aí uma inspetora pediu para a gente mudar um procedimento na inspeção anterior. E na inspeção seguinte, ela falou que a gente já não atendia mais a norma. Então, a gente teve que refazer um documento para atender uma inspeção. Pois é, foi bipolar ela, né? Porque pede uma coisa, depois pede foi o contrário. Bipolar. Não, e o problema é se pediu para voltar do jeito que estava, né? Foi o caso, não? Tipo... E foi ela que pediu para tirar. Foi. Ela pediu para tirar, aí a gente tirou, e aí a gente vai esperar a inspeção desse ano para ver o que ela vai falar. Aí dá mais raiva ainda. Mas estava assim, pois né? Agora, uma coisa importante, né, sobre evidência, Tatiana, é sempre que a fala da pessoa que você está entrevistando, ela tem que estar em sintonia com aquilo que você vê na rotina, né? Porque, por exemplo, eu já entrevistei gerentes da qualidade que falava, por exemplo, não, a gente faz aqui o levantamento de todas as dúvidas do pessoal para saber se todo mundo precisa ser treinado, e aí no final do mês a gente faz uma reunião com todo mundo, então tem reunião todos os meses. Então me contou toda uma história. E quando eu cheguei nas outras pessoas, ninguém sabia dessa história, ninguém tinha participado da reunião, ninguém tinha feito nada. Ou seja, o relato do gerente não condizia com a realidade vista no laboratório. E aí, logo depois disso, eu tive que chegar para o gerente e falar, olha, aquilo que você me explicou das reuniões para o treinamento, todas as pessoas que eu entrevistei, elas não conhecem essas reuniões, elas não participam, como é que funciona? Aí ele me explicou, olha, na verdade, realmente, isso é a nossa teoria aqui, mas não acontece bem assim. Aí é bom sempre olhar o todo, relatar o todo, não, entre aspas, não confiar somente em uma pessoa, né? Confiar naquilo que ela falou e naquilo que você visualizou que está acontecendo mesmo. Beleza? Uhum. Ótimo. Fique à vontade se tiver mais pergunta, colocação, dar-se a mesma coisa a outras pessoas.
E essa situação, gente, né, só estendendo um pouco o comentário na situação, porque ela é um ponto importante. Às vezes já me perguntaram assim, né, em curso, treinamento, a pessoa pergunta, "Ô, Darcy, então a gente não acredita no auditado?" Eu falei assim, não, a gente ouve o auditado, né? Agora, como auditores, a gente só acredita se a gente constatar, né, evidências disso, né? Então, por isso que o auditor ele não aceita nada verbal, né? A gente não deve aceitar nada verbal. Ah, você confirmou com o seu cliente? Confirmei. Como? Ah, eu liguei para ele. Mas ligou e falou com ele, tá aí o registro disso. Onde é que você registrou? Não, não tem. Eu falei de boca ali, nós conversamos, tal. Ah, legal. Então isso não é registro, isso não é válido, né? Sim. Isso não, você Onde não se pode pede o utilizar, registro, ele né, tem que coisas existir. verbais. Tem que ter. Tem que ter evidência, né? De alguma forma no sistema de gestão. Ah, eu mandei por WhatsApp. Opa, legal, WhatsApp é evidência. Mostra a conversa aí que você mandou para ele. Já tem uma evidência, né? Então, essas coisas, assim, Exato. a gente ouve o ditado, escuta tudo ele, até para ver se ele está devidamente treinado, se ele conhece ali o trabalho dele, né? Se ele está competente ali pela função, passando ali pelo 6.2, né? Se ele conhece o que está fazendo, né? Aí depois eu vou testar, eu vou fazer o meu teste, né? Eu vou fazer a minha amostragem, para ver se tudo que ele falou é verdade e está funcionando assim, né? Então, às vezes, não é só porque o ditado fala que a gente considera que está conforme, a gente tem que testar, né? Tem que visualizar o que foi falado, né? Tem que ter evidências ali em sua gestão. Ah, não, nós temos aqui, né, as coisas assim, né, que a gente vai lembrando. Não, eu tenho aqui meus objetivos, eu desdobro indicadores, faço reunião mensais com todo mundo, com os indicadores, metas, discuto com eles ali desvios e tal. Ah, legal, deixa eu ver. Ah, legal, tabela bacana, bonita a tabela, né? Aí depois eu vou perguntar para a turma lá, né? Quando eu estou auditando, eu pergunto para a turma. Estou falando de procedimento, depois eu falo assim, tem algum indicador, né, que me demonstra aí como é que está os resultados dos seus processos, da sua área? Muitas vezes a gente escuta, indicador? Não, não tem. Não, você não acompanha resultados de alguma forma? Né? Ah, não. Né? Quer dizer, ó, eu perguntei diferente, né? Perguntei indicador, depois falei de resultados, né? E a pessoa às vezes fala, não. Né? Tá, aí eu falei assim, bom, eu já estou entendendo que tem alguma coisa errada, né? Quer dizer, então, deixa eu só confirmar com você não acompanha nenhum resultado da sua empresa por nenhuma forma na rotina aqui do seu laboratório? Não, não tem. Pergunto para uma, duas pessoas, né? E as duas, né, me falam a mesma coisa, eu já tenho evidências que a coisa não está funcionando assim, não. É que nem política, né? Aquela coisinha de perguntar por famosa pergunta da política da qualidade, né? Todo mundo treina, decora, né? Aquela história, né? Mas não é só isso, né? Quer dizer, não é só política, né? Eu tenho outros termos importantes aí, né? Que as pessoas têm que saber, têm que estar conscientes ali, pelo menos do seu processo, da sua área de atuação, né? Que a gente vai abordar isso aí no próximo título, né? Do sistema de gestão, né? Nós vamos falar um pouco disso aí para dizer a importância, né? O sistema não é de uma pessoa, né? O sistema de gestão é do laboratório, né? E todas as pessoas têm que estar conscientes dela, né? Conscientes aí da sua função. A gente tem que testar isso também, né? As pessoas sabem. Muito comum te perguntar: você tem um documento disso tudo que você está me falando? Tem um documento? Um documento? É um documento. Aí a gente vê assim, onde está escrito todo esse passo a passo, né? Isso tem que ser gestão. Ah, o procedimento, você está querendo? Isso, procedimento. Onde é que ele está? Aí, às vezes, vai lá para o computador e pergunta, às vezes, para o gerente da qualidade, né? Onde é que está mesmo? Naquela pasta SGQ? Não. Naquela pasta. Qual que é a pasta mesmo que está? Né? Às vezes você fala, pô, você não sabe onde é que está a pasta, acho que você não usa muito, não, né?
Porque, né, você já vai, se isso você já vai observando, né? Se ele não sabe onde é que está a pasta do procedimento, então não é algo que ele consulta com frequência, né? Então isso já é para você uma coisa a observar, né? Né? Aí ver se ele foi treinado no procedimento, quando foi o último treinamento, né? E por aí vai, né? A auditoria é isso, vão navegando, né? De acordo com as respostas, né? A gente vai fazendo a nossa investigação aí, né? Sim, uma sugestão, gente, para quem não conhece, é dar uma lida no Doc SEGEC 087. Ele fala bastante sobre a 17.025 e ainda do que pode se e o que não pode se cobrar. Né? Então, é bem legal dar uma lida nele, beleza? Fica claro para todo mundo, e é uma ferramenta que a gente tem também para poder conversar com o auditor, né? É boa demais. Ótimo. Eu usei ela até recente, estava fazendo auditoria interna, né? E eu entrei num certo embate com. Gozada assim, né? Uma coisa que nunca aconteceu na minha vida, né? Olha, tá vendo como a gente vive coisas diferentes, né? E olha que eu já fiz auditoria, né? Mas eu fui fazer auditoria interna, a pessoa, né? Ela estava brigando pela não conformidade. Eu não queria que desse a não conformidade. Eita! Eu falei assim, mas olha, é uma não conformidade. Não, mas olha, a norma aqui tem isso, sim, tem isso, mas a interpretação é essa. De onde você tirou essa interpretação? Aí eu fui na DOC SEGEC 087 e estava literalmente escrito, né, o que eu estava falando para ela. Falei, olha aqui, ó, isso aqui. E ela era SEGEC, ela era em metro. Né? Aí eu mostrei para ela, até aqui, ó, isso aqui é um documento lá da SEGEC, está aqui, o item tal, lê esse parágrafo aqui. Ela leu o parágrafo, aí ela já mudou a conversa, né? Ela mudou a conversa e já começou a falar assim, puxa, é não conformidade mesmo. Falei, pois é, né? É não conformidade. Né? E aí eu só achei estranho porque ela estava na auditoria interna, né? Brigando por não conformidade. Eu falei, uai, mas eu não estou entendendo, não, né? Na externa a gente até entende se a coisa não estiver clara, né? Mas na interna, né, e ainda assim com bem pontuado, né, eu procuro com isso, né, deixar bem claro por quê, qual que é o item da norma, o que eu estou vendo, o que eu estou perguntando, o que eu não estou vendo, né? Então, oi, Tatiana, pode falar, fica à vontade. Igual eu coloquei lá no grupo, que eu tenho ainda um pouco de dificuldade em correlacionar o procedimento com o requisito da norma, né? Porque a gente, na empresa, a gente faz os procedimentos, né, de acordo com a norma, só que aí, por exemplo, alguma evidência que às vezes não consigo colocar dentro do requisito. Uhum. Veja só. Então, essa é a minha dúvida. Porque às vezes acontece assim, quando a gente está na auditoria, por isso que o plano de auditoria ele é importante, né? Porque você pega a norma, que é o critério da auditoria, né? E tem lá essa definição lá na norma, é o critério da auditoria. Então, por exemplo, o meu critério de auditoria interna, né, para esse caso, é a BNT-NBR IEC 17.025 na sua versão 2017. Esse é o meu critério, né? Além de outros documentos da entidade que faz a avaliação de conformidade, se for SEGEC, as NIT-DICLA, se for a rede, as normas internas, e mais a legislação aplicável. Então, tudo isso é o que eu tenho que auditar. Né? Então, quando eu estou fazendo ali, cumprindo o meu plano, né, eu já estou pegando o plano e eu já sei o item que eu estou auditando. Né? Então, se eu vou olhar lá, por exemplo, 6.4, equipamento, eu só vou olhar lá 6.6, né, que é né, provedores externos, né, provedor de produtos e serviços externos.
Então, eu já sei, eu já estou associado com o requisito. E aí eu vou no sistema de gestão, aí eu vejo como que ele foi estruturado e todos os documentos que estão correlacionados com isso, né? Se tem um manual da qualidade, normalmente o manual ele traz lá algumas diretivas lá com relação ao sistema de gestão, né? Às vezes, grande parte do manual ele vem lá por o item da norma, né? Então, eu vou lá no item da norma, pego uma referência mais geral, né? Do item que eu estou auditando, e depois eu vou no detalhe. Então, já existe essa associação, né? Não sei se eu estou respondendo aí, tá, Tatiana? Você pergunta, né? Então, assim, Tá respondendo, sim. tudo que existir no sistema de gestão, ele tem que ter uma razão, concorda, né? Ele tem uma razão. Pode ser um requisito, né? Eu estou criando um procedimento que é um procedimento que a norma exige que tenha, né? E aí isso a norma deixa bem claro, né? Que deve ter procedimentos e registro. Então, quando é um deve ter, a gente vai cobrar. Eu já falo, ó, deixa eu ver seu procedimento de provedores externos, né? Por quê? Porque é obrigatório da norma, né? Agora, pode ter outros procedimentos, né, que o laboratório cria porque ele acha necessário. Então, esses itens, aí, talvez esse seja um trabalho, né, que às vezes tem algum procedimento, aí entender o seguinte, por que o laboratório criou esse procedimento? Qual que é o item da norma que está associado? Porque às vezes a norma não pede, mas o laboratório criou, né? Então, se ele criou, opa, eu tenho que pegar lá e falar, por que você criou esse procedimento? Ah, porque eu tenho lá o controle ambiental, eu quis detalhar e deixar um pouco mais claro. Ah, legal, puxa, então controle ambiental 6.3, tá bom, né? Entende? Então, assim, eu sempre tenho que fazer a minha trilha, né, pela norma, né? Diga lá, Flavinha, complementa aí. Eu queria dar uma sugestão com relação a isso. Eu não sei se em qual situação, né? Eu acho que a Tatiana caiu. Ela caiu? Ela caiu, Olha só. que pena. Ixi, é porque se por acaso. Depois ela vai ver também que vai ficar gravado, né? Mas Isso. talvez acrescentar na lista mestra, em frente a cada procedimento, qual requisito que ele atende, né? Porque aí facilita esse controle, durante a auditoria a pessoa não se perde. Porque tem procedimento que a gente usa muito pouco mesmo, né, no dia a dia. E aí, só na auditoria, só uma vez por ano, que eu acabo relembrando aquele procedimento. Então, se a gente tiver qual requisito que está linkado a ele, aí fica mais fácil de não se perder até durante a auditoria. Na rotina também, né? Mas principalmente durante a auditoria. Beleza? Se alguém tiver mais alguma pergunta ou algum complemento, estamos à disposição. Por favor, não deixe de perguntar. Pode falar, Luiz Eduardo, fica à vontade. Boa noite, Darcy. Boa noite, Flávia. Boa noite, Luiz. Uma vez, vocês falaram sobre a questão de não devemos achar que o auditor... Estou achando muito baixo o seu áudio, você está ouvindo? Vê se consegue falar perto do microfone, não sei como é que você está aí, Luiz, tenta falar um pouquinho mais alto, está um pouquinho baixinho aqui para a gente. Peraí. Melhorou? Vamos lá, vamos falando lá. Vocês estão me ouvindo bem? Ainda está um pouco baixo, mas vamos lá, faz a tua colocação aí. Então, vamos lá. Eu vou relatar um caso que ocorreu conosco no laboratório, né? O nosso laboratório ele é um laboratório de análise de água, efluentes e solos. A Flávia conhece bem a gente, né, Flávia? Muito bem, excelente laboratório, excelente pessoal. Obrigado. Então, o que ocorreu foi uma auditoria em que o auditor ele nos fez um questionamento e, na verdade, não foi nem um questionamento, ele impôs, né?
que era em relação à questão de batelada, né? Ele achava que batelada era uma coisa do dia. E aí a gente acabou ficando no impasse. Então, essa é uma questão. A outra questão é que a maneira como ele colocou para a gente, isso era em relação aos controles de qualidade, isso tornava inviável economicamente o ensaio. O número de controles que nós deveríamos fazer, ele tornava inviável, ou seja, nós tomaríamos prejuízo. Então, eu queria ouvir de vocês essas duas questões. A questão da batelada e essa questão de quando um determinado procedimento ele torna o ensaio inviável economicamente. Eu tenho uma opinião muito crítica sobre isso, porque eu penso que a primeira coisa que você tem que pensar na execução de uma petição é a parte econômica. Porque se é mais caro você fazer o que você está fazendo do que você vender o seu serviço, é inviável. Agora, o que a gente tem que pensar? A 17.025, ela tem 1 milhão de mecanismos, que ela cita lá no 7.7, que a gente pode ter para garantia da validade dos resultados. O Standard Methods, por parâmetro, tem mais 1 milhão de mecanismos que a gente pode garantir a qualidade dos meus resultados. Então, eu tenho branco, eu tenho padrão, eu tenho amostra frutificada, eu tenho duplicata de amostra, eu tenho treinamento de pessoal, equipamento calibrado, instalações com condições ambientais adequadas, ou seja, eu tenho vários requisitos para poder garantir que aquele meu método ele é executado e ele está adequado para ser vendido ao cliente. Então, qual que é a minha visão se alguém quer que eu faça muito mais coisas do que é necessário para garantir o meu método? Eu tentar demonstrar para essa pessoa que eu tenho de requisito a requisito, eu tenho atendimentos para gerar resultados válidos para o meu cliente, e que, de tempos em tempos, eu gero um controle maior para garantir que isso se mantém. Se a 17.025 faz com que o meu laboratório seja uma engrenagem, que tudo funciona redondinho, que vai estar sempre próximo a esse redondinho, para que eu tenho que demonstrar isso todos os dias? Eu não tenho que fazer isso todos os dias. Então, eu acho que isso também já responde à questão da batelada. Quando eu penso em batelada, que é a tradução de batelada, né, de BEF lá no Standard, é a mesma coisa que lote, eu penso numa produção. Pensa na Perdigão produzindo um lote de presunto. Você acha que ela vai produzir um lote que começa num dia e termina só no mesmo dia? Ou ela vai começar a produção de presunto daquele lote e pode ser que o final da produção desse lote demore 4 dias. Então, o que eu entendo de lote? É quando eu tenho o mesmo insumo, o mesmo equipamento, o mesmo pessoal executando uma medição. É quase que a mesma coisa de repetibilidade, para mim, a definição de lote. Né? Então, eu não aceitaria que o lote fosse só de um dia, com essa justificativa, e não aceitaria fazer mais controles do que o necessário for, se eu já tenho 1000 outras ferramentas para garantir o meu método. Então, essa é a minha justificativa. Darcy, fique à vontade se quiser falar mais. Só complementando, e ainda, né, se isso está assinado por um ensaio de proficiência, um interlaboratorial, um intra, quer dizer, poxa, então assim, né, isso já está demonstrando como meus controles estão satisfatórios, né? Então, para dizer que estão inadequados, aí para mim, enfim, nesse ponto, ele não pode exigir de você mudança, ele pode sugerir oportunidades de melhoria ou conversar com você para aprofundar um pouco mais o controle, mas dizer que não atende, se você tem esse conjunto aí, né, que a Flávia falou, mais suas cartas controle, mais o INTA, mais o ensaio de proficiência, que para mim é a chancela aí, né, do teu garantia da validade de resultados, lá do 77, né? O teu sistema de gestão está funcionando, os resultados estão válidos, entendeu? Então, daí para frente, né? Não sei se ele te empurrou isso como uma não conformidade, né? Ou ele, né?
porque aí precisa ver o contexto. Se você puder falar, Luiz, mas assim, se você demonstra que tem todos esses controles e a coisa está funcionando e os resultados estão satisfatórios, né? Ele não pode exigir mudar isso para você, a não ser que o método tenha isso de forma clara, entendeu? Quer dizer, tem uma coisa, né? Que é aquela coisa objetiva, evidência objetiva aí, que você tem que fazer daquela forma lá. Mas se você está fazendo, porque você, para mim, lote é diário. Não, peraí, para você, né? Mas. Exatamente. Pensa na sua linha de produção, né? Pensa, por exemplo, o reagente que você está usando para medição provavelmente vai ser o mesmo. Se a sua medição não usa reagente, o equipamento provavelmente foi o mesmo, né, nas mesmas condições que foi verificado, mesmo pessoal, mesmo condições ambientais. Não é isso que é a definição de lote, não é dia. Né? Senão as empresas grandes faliam também. Lote, o lote é exatamente isso que fala. Às vezes está classificado, por exemplo, uma ordem de produção, falando assim, né? Estou olhando com a cara da 9001 agora, né? Que tem uma certa interface aí. Mas o lote por exemplo, você começou aquilo que a Flávia falou, comecei com uma certa matéria-prima, com uma ordem de produção, então eu dei o início dessa ordem de produção e dei um término, aí isso daí tem um lote. E eu posso estratificar um lote /1, /2, /3, se eu quiser ter um controle, né, do lote ali, mas para ter um controle de dia, por exemplo, para melhorar um pouco mais a rastreabilidade aí do processo, entendeu? Pode ser colocado, mas se ele já tem um lote, né, já tem rastreabilidade no processo dele. Né? Isso, exatamente. Então, agora, Luiz Eduardo também caiu. Agora foi mesmo. Assim, a Tati mandou até mensagem no grupo, gente, falando que ela caiu aqui, mas, de qualquer maneira, todo mundo, no final das respostas, cai, tá? Então, se alguém quiser perguntar... Acho que é meu padrão. Acho que está no procedimento isso aí. Deixa eu ver onde é que dá isso aí. Pode ser. Quem pergunta cai daqui. Cai da live. Não a live mais, né? Cai da reunião. Cai da reunião. Mas isso é uma coisa que dá muito problema mesmo. O auditor, às vezes, querer cobrar. Já teve um auditor que cobrou de uma cliente minha, queria que ela fizesse brancos de campo todos os dias, de análises microbiológicas, né, que o resultado ficava pronto em 48 horas, e ele queria que liberasse o laudo de todo mundo só depois que o controle de qualidade estivesse pronto. Isso é a mesma coisa de eu ficar desconfiado, que eu não faço nada certo. Na verdade, eu tenho que confiar que eu faço tudo certo, né? Eu até fiz uma colocação, que é a mesma coisa de eu casar e querer receber rosa todos os dias. O dia que eu não receber rosa, tem alguma coisa errada. Acabou o amor, né? Acabou o amor, né? Ou então, toda vez que eu sair de casa, eu vou deixar um espião na porta. Poxa, tem que confiar que o sistema está funcionando, é assim que funciona. Né? Senão, eu já estou achando que está sempre dando errado, não é isso? Né? E tem que ter esse bom senso, né? Tem que ter esse bom senso. O laboratório, ele existe, tem que ser viável, tem que dar lucro, né? Tem que ter condições de sobreviver. A norma mesmo não cobra isso também, né? Exato. Desvincular laboratório de prestação de serviço de laboratório de pesquisa. Né? Quem trabalha com pesquisa trabalha com teste, tentativa e erro o tempo todo. Quem trabalha com prestação de serviço já sabe a receita do bolo. Só espera-se que ele sempre dê certo. Né? Isso aí. Gente, por favor, eu estou adorando a discussão. Vamos continuar. Faça as perguntas. Fique à vontade. Porque o Luiz voltou. Luiz, a gente está brincando aqui que todo mundo que pergunta cai. Pode ser o seu caso. Não, estou de volta. Mas não sei se ficou claro, assim, se você acha que foi respondido. Até onde você ouviu, né? Não, ficou claro, sim. E só respondendo o Daci, o que você havia perguntado, a princípio seria uma não conformidade, mas aí a confusão foi tão grande que o negócio acabou parando na rede e ficou com uma oportunidade de melhoria.
Então, é aquilo até que a Flávia falou. Peraí, nós, né, vou falando assim, quanto gestores, né, nós precisamos estar muito bem preparados, porque assim, não pense que o auditor não erra, não, sabe? Né? O auditor, às vezes, ele pode falhar, é um ser humano, né, e é suscetível a erro, e muitas vezes ele pode ter uma interpretação errada lá e cobrar coisas que, né, não são viáveis, que você fala, não são viáveis, às vezes nem tecnicamente, nem economicamente, né? Então, você não pode matar o laboratório, né, com a tua exigência, né, de jeito nenhum, nem é interesse. Você quer que ele melhore a estrutura dele, né, que melhore os serviços, né, os resultados dele, mas não estrangular o laboratório. Mas eu acho que muitas vezes, Luiz, não sei se é o caso, às vezes é uma pessoa que tem um pouco mais de experiência mais acadêmica, assim, mais teórica, né? E menos a prática do laboratório. Então, às vezes, isso distorce um pouquinho a avaliação do auditado, sabe? Sim. E aí tem que discutir mesmo, né? Demonstrar e falar, né? E coisas desse tipo. Em última instância, acontecer que eu acho que aconteceu contigo aí, né? Gera uma consulta à rede, a rede vai fazer uma análise técnica lá e, de repente, até se deu uma não conformidade, tirar, né? Normal, isso é normal. Isso Sim, até é bom que tenha esse mecanismo aí, até para proteger o processo, né? Para que o processo seja bem tranquilo aí, né? Não prejudique, né? Laboratório, não. Né? A intenção não é essa, não. É fazer uma coisa justa, né? Ser justo não significa ser rigoroso, né? Às vezes o pessoal confunde as coisas, né? Não, exatamente. não, vou espremer o laboratório. Não, vai espremer por quê, né? Qual que é a necessidade, né? Assim, Você vai pedir a norma, você tem que testar a norma. Está na norma, tem que pedir. Agora, vai e querer ir além disso? Não, peraí. Né? Tá, avalia antes, né? A menos que você achar falhas, achar problemas, coisas desse tipo. Senão, né? Tem que ter bom senso aí. Eu falo assim, né? Bom senso é um elemento tão importante para a gente, eu acho que para tudo na vida, né? Não é só para auditoria, não, né? A gente ter bom senso é muito importante aí, né? exatamente. Faz E, parte do que 19.011 preconiza também, né? E às vezes chega muitos casos assim, sabe, eu não gostei, para mim tá, mas eu não acho não conformidade. Eu paro, eu não vou ficar procurando, entendeu? Eu falei, gente, olha, eu tô assim, incomodado com essa forma que vocês estão fazendo, mas não achei não conformidade, não, né? Mas olha, tem uma certa insatisfação com esses pontos aqui. Pontua ali pro. Assim, eu acho que cabe aí depois vocês fazerem uma reflexão disso aqui, né? Se eu acho que, né, pertinente, coloco ali uma sugestão, uma observação, né? Mas assim, eu não vou forçar a não conformidade se eu mesmo não estou 100%, entendeu? Com a coisa, né? Eu estou em dúvida ali com a coisa, né? Então, Exatamente. e a Gente, coisa, de qualquer forma, a mente é aberta, né? Tem que ouvir o ditado também. sim. Eu queria pedir para as pessoas que estão participando, por favor, me mandar uma mensagem lá no WhatsApp, no privado, com o nome completo, porque todo mundo que participou hoje vai ter certificado também, né? Uhum. Ou para mim ou para o Darcy, qualquer um dos dois números que está lá como Sim. os administradores do grupo, pode ser? Porque aqui aparece o nome de quem participando, mas, por exemplo, tem gente que aparece só um apelido, né? Tem gente que aparece metade do nome. Então, para a gente ter o nome completo para o certificado, beleza? E aí, de novo, se tiverem mais perguntas, fiquem à vontade. É isso, gente. Então, fechamos? Então, se vocês não têm perguntas, Alguém mandou um chat. Kátia mandou boa noite, Kátia. Você chegou agora, né? Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Bem-vinda. Nós estamos falando aqui do tema aí do mês, né? Falamos algumas coisas de auditoria interna. Nós estamos naquela fase de abrir para perguntas sobre auditoria interna, alguma coisa que queira aproveitar aqui esse momento, né? Para ouvir a opinião, né? Opinião minha, da Flávia e de quem está participando aqui também, né? Fez uma dúvida, um problema, qualquer coisa desse tipo, tá? Então,
Então, nós estamos nessa parte aqui da nossa reunião aqui. Fica à vontade aí, se tiver alguma pergunta, algum ponto aí de dúvida. Mas tranquilo, não importa ter chegado atrasado, não, tá? Você vai receber o vídeo É. depois, vai participar de tudo. Nós vamos disponibilizar essa gravação aqui, né? De alguma forma aí. Então, consideramos encerrada, já que não temos mais colocações. Vamos começar a divulgar esses dias o tema de fevereiro, e aí estamos à disposição, tá bom? Agradecemos muito todos que participaram. Gostei demais da interação no final, isso é muito importante, é isso que vai fazer a gente se entender, né? Então, agradeço muito, muito. Darcy, fica à vontade. É isso aí, gente. Bacana. Esse é o propósito, né? Eu acho que esse aqui é o primeiro passo nosso, né? E como, né? Como todo fundamento da norma, melhoria contínua, né? Exato, exato. O formato desse mês ele não vai se repetir, porque ele vai ficar melhor, né? E assim Sim. sucessivamente nos próximos meses aí, né? Mas obrigado aí pela participação de vocês e esperamos que vocês continuem com a gente. Nós vamos colocar lá algumas orientações aí com relação a isso, né? E aí a gente vai colocar no grupo. Esse grupo, ele é um grupo geral, aí o grupo de fevereiro para frente vai ser um novo grupo, né, só das pessoas aí que estiverem inscritas aí para o processo, né, mas aí a gente vai dar, né, os detalhes lá direitinho aí como é que vai funcionar, né? Mas obrigado aí pela presença, pela participação de vocês, né, e espero, né, a gente espera ter ajudado de alguma forma aí, com a coisa prática, né? Com a coisa de mão na massa aí, né? Fazer a coisa acontecer aí com a auditoria interna. Tá bom? Ótimo. Um abração para todos, galera. Valeu. Valeu, gente. Obrigado, um abraço, sucesso nas auditorias aí. Até mais.